Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eli, E eu sou o Leandro. nós somos aqui da IGCast e estamos tendo a honra hoje de ter a presença do William, um profissional especializado em manutenção e limpeza de piscinas da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, William. Seja bem-vindo, William. Obrigado, prazer estar aqui. Eu vou dar uma conta, Isso. mas prazer estar aqui, estar participando dessa convenção, né? E, cara, eu tenho certeza que aqui a gente tem muita troca, né? Já é a segunda vez que eu participo, né? E vale muito a pena, né? Vale muito a pena estar aqui, participar, trocar ideias com outros franqueados. É muito, muito legal. Prazer participar aqui do IGCast e espero poder conseguir contar alguma coisinha aí para vocês. Opa! E cooperar Bom, com alguém. Vamos começar então pelo início. Sim. Como foi a sua chegada no Trata Bem, William? Bom, eu cheguei como funcionário, né? Eu trabalhava para um antigo franqueado, hoje ele não faz mais parte da rede, o Luiz, que por sinal eu devo muita coisa a ele, né? Hoje a gente é amigo, né? De bastante tempo, a gente caminha na mesma igreja e tal, é um irmãozão de coração. E aí trabalhei para ele por muito tempo, né? Quando ele já tinha me feito uma proposta antes para trabalhar com ele. E aí, só que eu trabalhava numa loja de decoração. Eu nunca imaginei trabalhar com piscina, na verdade, né? Não sabia nem como é que funcionava e tal. Só que eu trabalhava numa loja de decoração, minha família, meu filho era novinho também. E acabou que nessa loja que eu já estava há 1 ano e meio, tinha sido acabado de ser promovido, aí ele me chegou, fez uma proposta, perguntou quanto que eu ganhava e tal. Aí ele, cara, hoje eu ainda não consigo chegar no que você ganha. Eu ganhava na época 1.500, mais benefício dava uns 2.000 alguma coisa. Hoje eu ainda não consigo, então vou ficar orando aqui e aguardar a oportunidade, né? E aí acabou que passou um tempo e tal, aí minha loja começou a dar problema lá, teve uma crise no Brasil na época, né? Aí a loja vendia muito, passou a vender pouco e tal. E aí uns 2, 3 meses depois a loja fechou, aí eu fui mandado embora. E eu não cheguei a falar com ele, mas ele descobriu por algum irmão lá da igreja e tal. E aí ele me ligou. Cara, então, agora dá pra gente fechar e tal? Cara, dá, tô no seguro-desemprego e tal. Aí ele, pô, posso começar te pagando R$800. Na época, tranquilo, mas eu tinha minha esposa, meu filho tinha acabado de nascer e tal. E eu falei, ó, por enquanto que eu tô no seguro-desemprego, dá pra rolar, né? Os R$800, mais o meu seguro e tal. Beleza. Eu sempre fui medroso, né, na questão de dar um passo à frente, mas beleza, vamos embora. Nunca tive medo de trabalhar, né, isso. E aí passou um tempo, né, e a gente passou uns meses depois ele já começou a aumentar meu salário e tal, e eu me dedicando, né. Aí ele, cara, vamos fazer o seguinte, para tu ganhar mais, vamos panfletar nos condomínios que a gente já atende e tal, não sei o quê. Aí começamos a ganhar mais, aí ele, ó, eu vou te colocar como supervisor hoje, mas eu não tenho como aumentar teu salário. Mas a gente já tinha dois rapazes trabalhando com a gente também e tal. Eu, não, beleza, vamos embora e tal. Aí acabou o meu seguro-desemprego. Aí eu, cara, não tenho como mais segurar só com isso que eu ganho. Ele, não, vamos fazer o seguinte, vou te dar comissão em cima de cada cliente. E aí ele fazendo isso para me segurar, me ajudar também, né? E, pô, comecei a gostar, tal, do negócio. Dei muito problema para ele, muita dor de cabeça, né? Mas chegou um tempo que se ele não fosse resiliente e tivesse tido paciência comigo, eu ia dar ia para um caminho errado, ia tentar começar a trabalhar sozinho e tal. Ele, cara, vê bem e tal, me mostrou um parâmetro que eu não estava enxergando ainda e tal. Uhum. Eu, não, beleza, vamos continuar. E continuei trabalhando com ele e tal, até que ele recebeu a oportunidade de assumir uma loja. E aí, na época, aí ele chegou, cara, então, apareceu essa oportunidade e tal, tô indo para Itaguaí e tal, e eu não sei se eu vou conseguir ficar com as 2 lojas e tal, e eu com medo na época, ele me ofereceu, né, ele, cara, orou a Deus, claro, né, e aí ele, ó, tô pensando nisso daqui, o que você acha? Eu, cara, vou conversar com a minha esposa e tal, e vamos ver.
Aí, sendo que eu com medo, né? Porque eu sempre fui funcionário, mas assumi uma parte de liderança, né? Como supervisor lá dos garotos que trabalhavam com a gente. Mas assumir um negócio é totalmente diferente, né? Então, caraca. E aí eu acabei assumindo, mas cheio de medo. Antes eu até cheguei a falar com ele, cara, vai pra lá e eu fico aqui de supervisor, você aumenta meu salário e tal, mas tu continua com a loja, tudo mais. Aí a esposa dele ficava na loja na época e tal, a Mariana fica aqui e tal, e eu fico com a parte da rua, ela fica na loja, não sei o quê. Aí ele, cara, eu vou precisar dela lá e tal, não sei o quê. Enfim, aí acabei aceitando. Acabou ele me literalmente abençoou. ficando sozinho ali. Você falou, é agora. Sim. E aí a forma também como foi, como ele fez a venda, para mim eu tô pagando ele até hoje. Mas a forma como foi feita foi bênção e tem fluído. Poxa, né? Tem cara, fluído. que legal mesmo. Que é até, inclusive, até interessante isso que você falou, porque querendo ou não, você começou ali de baixo, recebendo um salário bem menor, né? Sim. E aí você foi adquirindo essa experiência, ok? Igual você mencionou, poxa, você sempre teve muito receio, né? De repente pegar para ser o próprio patrão do negócio, né? Sim. Então, assim, uma dúvida que eu tenho, que eu sinto muito ali na expansão, quando eu faço a expansão ali das franquias, muitas vezes as pessoas que estão em busca de investimento, as pessoas sentem essa insegurança de, por exemplo, poxa, eu sou da área da saúde, sou da área da alimentação, e eu tenho insegurança de abrir uma franquia da área da construção civil, onde de repente eu vou lá fazer a limpeza da piscina e eu não tenho experiência alguma, para mim vai ser algo totalmente novo. Eu queria que você contasse como que foi a sua experiência nesse processo de adaptação, onde você chegou e o Luiz começou a ensinar você, falar todos os detalhes, todos os processos, toda a parte do treinamento, da franqueadora, enfim. Queria que você explicasse esse processo de adaptação na área. Tá. Então, eu tenho uma facilidade para aprender, né? E o Luiz tem uma facilidade para explicar. Ele é técnico químico, né? E aí, hoje, por exemplo, eu dou treinamento para a galera que está comigo, está chegando, eu fico aí 2 semanas, 3 semanas. Eu tenho facilidade para aprender, mas ao mesmo tempo eu vou mais a fundo. E aí às vezes acabo demorando um pouquinho mais a pegar tudo, porque eu também gosto de pegar bem, né? E aí, assim como foi assumir a loja, quando ele foi me liberar para eu poder fazer os atendimentos sozinho, eu fiquei com receio. Eu falei, pô, Luiz, tu acha que já dá, tal, não sei o quê. Ele, cara, eu confio no que eu te passei. Agora você precisa confiar em você. Aí eu, caraca, beleza. Aí fui pegando. E assim, ter um bom professor é primordial, né? primordial. Então, ele é muito técnico, né? A primeira coisa que ele me ensinou não foi nem nada de piscina. Ele falou, cara, a primeira coisa que você tem que entender aqui é qualidade. Como você trabalha e para quem você trabalha. Porque, assim, aí parte um pouquinho da nossa fé, né? Eu creio hoje que eu não trabalho só para o meu cliente, eu não trabalho só para a minha loja, eu sirvo a um Deus que é perfeito. E aí, antes de eu fazer para o meu cliente, eu faço para ele primeiro. E aí, eu preciso fazer com a melhor forma possível. Eu sei que nem sempre eu vou ser perfeito, mas eu vou tentar chegar no melhor possível. E aí, quando você tem esse pensamento, você está fazendo para um Deus que cuida de você. Então, você precisa dar o teu melhor. Então, o beneficiário é o meu cliente. O beneficiado é o meu cliente, né? Então, aí, quando a gente fui pegando essas questões, aí vai também do caráter, né? E aí você vai tendo um outro entendimento, você passa a fazer de uma forma com mais convicção e falando, cara, eu não posso dar mole aqui porque eu estou fazendo para Deus, né? E aí, quando eu fui entendendo essas coisas, né? E aí fui entendendo. Ele, cara, o nosso serviço aqui também é qualidade. Eu não vendo uma limpeza de piscina, eu vendo qualidade. Eu vendo uma piscina cristalina, limpinha, mas o meu cliente não vai ter problema de saúde aqui. Ele não vai correr risco aqui de sair se coçando, se sair com cabelo ruim, ou reclamar comigo que, pô, minha piscina tá cheirando muito cloro,
né? Então a gente trabalha dessa forma. E aí ele, com muita paciência, foi me explicando, fui pegando a parte técnica também, né? E a parte química é um pouquinho mais complicado, mas fui pegando. E aí quando ele me liberou, eu ainda não estava o melhor, no nível que eu estou hoje, porque eu sei que eu ainda tenho muita coisa para aprender, mas fui me aprimorando, né? E aí errei várias vezes com ele, errei na piscina, errei. E aí a questão é, tu vai continuar persistindo no erro ou você vai aprender com o erro? Ótimo. Na maioria das vezes eu tive que aprender com o erro. Já pude aprender com... uma outra coisa que ele fazia muito. Eu sou, às vezes, muito cabeçudo, né? Cabeçudo, assim, na hora de... Quando eu creio que o negócio tá certo, eu vou até ou dar errado ou o cara me mostrar que eu tô errado. E aí a gente batia muita cabeça, eu e ele, quando a gente ia fazer um serviço, uma instalação. Conexão hidráulica é um joguinho de quebra-cabeça, né? E aí teve uma vez que a gente fazendo lá um serviço até para uma vila militar, que os caras são bem chatinhos, né? Aí a gente foi instalar uma bomba, teve que refazer a hidráulica lá e tal. A gente começou a fazer, vamos fazer assim e tal, não sei o quê. Aí eu, pô, Luiz, e se a gente fizer assim? Aí ele, então, aqui pode ser que dê, mas também pode ser que não dê e tal. Aí eu, não, vai dar certo tal. Aí eu insisti, né? Ele, tá bom, vamos lá. Aí ele foi me deixando fazer. Aí quando chegou, deu errado. Nossa. A ligação, aí ele, cara, então, a gente vai perder lucro aqui. Mas eu deixei acontecer. Eu falei pra você, pra gente fazer assim, começou a ir pro outro lado e tal. Falei que poderia dar errado, poderia dar certo, mas também poderia dar errado. O jeito que eu falei não tinha erro. Porque eu quis economizar tubulação. Aí ele deixou eu fazer. Então, eu deixei acontecer para você ver que você precisa olhar outros parâmetros, né? E aí a gente vai perder um pouquinho de lucro aqui, não tem problema, mas eu deixei acontecer para você ver no erro, e aí agora você aprende com o erro a botar em prática. Caraca, você vê, né? Que bacana, William, porque eu acho que a humildade de você querer aprender e fazer o certo, né? Como diz, eu não erro, eu aprendo. Sim. A hora que você pega isso para você e fala, não, eu não errei, eu aprendi agora como fazer, né? E muito bonito, sabe? Eu achei muito bacana essa sua fé, essa sua crença em Deus. Eu acho que isso que norteia a vida da gente. Uma outra coisa muito bacana que você falou aqui, eu não tenho medo de trabalho. Eu aprendo fácil, sabe? Me dá a oportunidade que eu vou dar conta do trabalho. E de repente foi isso que Deus te deu. Tá aí, a oportunidade tá aí. Você gosta, você sabe, você tem vontade de aprender, tem humildade. Às vezes erra, mas na verdade aprende, como foi o caso aí que você acabou de dizer, né? E depois que você aprende, você não esquece mais. Essa é a grande vantagem, tá? A vantagem do aprendizado é que depois que você aprende pelo erro, é muito mais lembrado do que se você falar, não, tudo bem, vamos fazer do teu jeito. A gente errando e aprendendo, a gente nunca mais esquece, né? Tem aquele ditado, ou é pelo amor ou é pela dor, né? A gente brinca, né? Mas é pela dor, normalmente, é sempre mais eficaz o aprendizado, né? E eu estou dizendo isso porque o Trata Bem, eu sempre vejo ele como uma pessoa de confiança do cliente, né? Assim que você começa a atender o cliente passa a ter um vínculo com você de confiança, porque vamos pensar a piscina como um investimento, né? Ele juntou o dinheirinho dele ali, às vezes por anos ali, para poder ter uma piscina. Você falou que tem um filho, né? Um filho pequeno. Tem dois, né? Imagina a alegria do pai de poder dar uma piscina para um filho, né? Quer dizer, aquele investimento não é só financeiro, é um investimento emocional, né? Então você quer alguém gabaritado para que faça com que aquele investimento fique bonito, fique limpo, que dê para ser usado. Você falou uma coisa muito bacana, eu não quero deixar a piscina que
que meu cliente saia com urticária, ou com brotoeja, ou queimado, Sim. ou com taquicardia, né? Porque a gente não sabe o que o cliente tem, né? Sim. A gente sabe que o produto dá problema, às vezes você não sabe que, né? Então, essa preocupação é que diferencia um profissional de outro. E é nisso aí que gera uma coisa que nenhuma mídia no mundo faz, que é o boca a boca. Sim. Quando você é bom, a pessoa vai te indicar, como a gente comentou antes, um mecânico. Eu não vou Sim. indicar um mecânico ruim para um amigo. Uhum. Assim como eu não vou indicar uma pessoa que trata a minha piscina, a minha não, da minha família, usar para um amigo que não seja tão bom, né? Então é muito bonito esses seus princípios de vida aí, que eu acho que é isso que está te levando para frente, cada vez mais, sabe? Sim. Sempre aprendendo, sabe? Às vezes a gente tenta dar um murrinho em ponta de faca, mas é para aprender mesmo, sabe? Sim. É isso com o tempo, né? E sempre ter essa visão de que eu estou trabalhando para algo maior. Sim. E quando você fala algo maior e remete a Deus, que não tem maior que isso, né? Você indiretamente também está remetendo também à família que você está trabalhando naquela piscina. Né? Então, quer dizer, olha, é através do Senhor que eu estou trabalhando bem para essa família usufruir do produto. Então, isso é um pensamento muito, muito bacana, muito, muito, muito bom de se escutar, sabe? É um ensinamento aí que você está dando para nós todos aí que estão nos ouvindo, sabe? Muito feliz mesmo de escutar. E me conta, uma curiosidade, como eu disse, a gente cria vínculos com o cliente, né? Sim. Tem alguma história engraçada envolvendo algum cliente, alguma coisa curiosa, enfim, alguma coisa que... Pela risada dele ali, eu acho que tem. Só não sei se ele vai querer falar. Alguma coisa que vem na tua cabeça e fala, nossa, foi tão curioso aquilo, foi inesperado. Então, é porque me veio uma na cabeça que eu acho que não é válido falar, até porque envolve funcionário. A história foi engraçada, mas... Mas fica à vontade, se não quiser falar, não tem problema. Cara, tem. Um cliente uma vez, eu atendendo um cliente, né, de uma piscina com sauna e tudo mais, passava por debaixo e parava na sauna e tal. Eu era funcionário na época ainda, do Luiz, e, pô, cara, naquela época a gente fazia muita rota de ônibus, né? Eu ainda não era habilitado e tal, e aí, graças a Deus, também era o meu último cliente. Aí, cara, não sei por que burros na água, eu tinha comprado um telefone, tinha pouco tempo, aí fazendo a limpeza, aí fui limpar a sauna, né? Entrei lá e tal. E aí, limpando a sauna, eu tinha terminado, fui jogar o cabo de alumínio, né, para passar para o outro lado da piscina de novo. Não sei o que deu na minha mente, não sei se estava cansado já também. Cara, fui empurrar o cabo com o pé. Foi a primeira vez que aconteceu. Fui empurrar o cabo com o pé, só que não tinha equilíbrio, não tinha como travar. Só que eu só vi quando eu botei o pé no cabo. Quando eu botei, fui embora e caraca, aí eu tenho um problema no ombro. Aí fui tentar segurar na parede, o ombro soltou, saiu o ombro do lugar e caí dentro da piscina, celular. Nossa cara, senhora! Meu Deus, aí levantei, aí eu não sabia se eu saía ou se eu botava o ombro no lugar. Aí, caraca, eu sei quando eu saí, cara. Aí esse cliente era até irmão nosso lá da igreja e tal. E aí saí da piscina, aí quando ela me viu, ela, o que houve e tal? Eu, pô, tu mergulhou na piscina? Então, não porque eu quis. Falei assim, veja bem, como que eu te explico? Não porque eu quis, mas fui inventar lá de fazer um negócio com o cabo, caí, me molhei todo, aí meu celular já era, tal. Enfim, tava com a roupa molhada, não tinha outra roupa, não tinha como botar outra roupa. Esse meu amigo é muito mais baixinho, muito menor, não tinha nem como emprestar uma roupa, me deu uma toalha lá, me sequei. E aí fui embora pra casa humilhada. Mas assim, pelo menos a piscina tava limpa. Tava limpa. Porque a sauna eu fazia por último, então foi a última parte. Aí, cara, lá no Rio a gente tem o BRT, né? O BRT na época era muito gelado, eu com a roupa molhada, cheguei em casa e me disse, o que houve, cara? Pô, aí contei a história e tal. Caraca.
Esse dia foi meio perrengue. Aham. E você vê assim, às vezes, ó, são momentos dessa maneira, cara, que, por exemplo, se tivesse uma câmera escondida ali, poderia ter viralizado, né? Então, assim, você para analisar, cara, ó, a gente vê, recentemente aconteceu, né? Aquele caso do rapaz de moto, o cara simplesmente parou no meio da rua, foi lá, entrou numa loja da Splash, mergulhou simplesmente de capacete, de uniforme e tudo, montou na moto e saiu. Tá virando moda isso. Tá virando moda. Caminhoneiro. Caminhoneiro. Já teve alguns de moto já. Sim. Então, assim, é até uma questão que eu até gostaria de entender, porque assim, eu acompanho muito o William nas redes sociais. Né? Eu acompanho, eu curto, eu comento tudo bastante lá. E, cara, ele é muito bom em redes sociais. Ele faz vários vídeos, ele fazendo dancinha, que eu já vi ele fazendo dancinha também. E assim, cara, eu acho que é muito momento, né? A gente vive esse momento tecnológico, de inovação, enfim. Eu queria entender para você quais foram as dificuldades para se adaptar nesse mercado, nessa inovação, em Instagram, TikTok, várias maneiras de se divulgar o seu trabalho. Porque é aquilo que a gente mencionou. Ao mesmo tempo, você tem que mostrar qualidade, mas piscina também remete ao quê? A diversão, família, lazer, né? Então, é interessante e tem que ter várias ideias também para se criar conteúdos, né? Então, eu queria entender quais foram os seus desafios, teve muita dificuldade nesse começo, hoje já pegou o jeito, o que você me diz? Cara, eu vou botar lá do começo, quando eu trabalhava para o Luiz. Eles falavam muito, cara, a gente precisa fazer um canal no YouTube, porque o Instagram ainda não bombava, era foto na época. Se eu não me engano, tinha vídeo já, mas não era Reels, essas coisas. E a gente sempre falou de fazer um canal no YouTube e tal, cara, e aí como eu me arrependo de a gente não ter começado naquela época, porque isso é 9 anos atrás, né? E aí a gente sempre falava de fazer, só ficava no fazer. Na vontade. E aí quando eu comecei a fazer, aí o Juan já estava bombando, né? Aí eu, cara, preciso fazer também. Não do meu jeito, claro, mas a gente vai pegando ideias dos outros também, algumas coisas de outras profissões e tal, e vai adaptando. Mas aí voltando para o que eu estava falando da história, e aí, na época era o YouTube, só que a gente ia fazer mais parte técnica, ensinando, né, como é que faz e tudo mais. E aí eu tenho esse arrependimento de não ter começado naquela época com o Luiz. De a gente não ter começado, porque se a gente tivesse começado, hoje a gente estava muito... Era um pioneiro. Exatamente. E o Luiz, como eu falei, é um professorzão na parte técnica, ensinar, ele é muito bom. Então... A gente não teria, eu acho que não seria algo animado, como eu tento fazer hoje, né? Mostrando o dia a dia, mostrando os problemas, como acontece, também resolvendo problemas, né? Mas seria muito mais técnico, seria YouTube, né? Seria uma outra pegada, né? Porque teve muitas mudanças, né? Nesse mercado. E aí eu creio até que depois viria essa parte, como é o índio da piscina hoje. E aí, cara, eu não me arrependo dessa parte de não ter feito. Mas, depois vendo o Juan fazendo e tudo mais, falei, cara, eu preciso começar. Eu preciso começar. Eu sempre fui tímido, né? O pessoal fala, tu é tímido e tal, não sei o que, mas, cara, isso eu falar em público, é uma luta. Né? Hoje, claro, a gente vai adquirindo uma técnica, uma forma de falar, né? Bordões a gente vai aplicando, vê o que dá certo, o que não dá e vai usando, né? Vai vendo outras pessoas fazerem. Mas, por exemplo, eu estava falando com um rapaz lá fora, ele falou, cara, me amarro nos teus vídeos e tal, eu tento fazer, mas, não fica bom e tal. Cara, então, essa semana até, eu estava falando com um amigo, porque ele estava vendo os vídeos lá, e caraca, esses vídeos aqui e tal. É um vídeo que eu mergulho o celular na piscina e tal. Aí mas olha só, olha a minha narração aqui, como é que era. Uma bosta. Caraca, como é que eu... Mas tinha que fazer. Tinha que fazer, e aí, assim, você vai melhorando, né? Eu não creio que eu sou um bom comunicador, mas a gente vai aprimorando.
Tava falando com ele antes ali. Eu joguei futebol, né? Então eu creio que no futebol eu tenho um talento, né? Lógico, não sou um Ronaldinho, nada. Mas, até porque eu era zagueiro, volante, zagueiro e tal. Não tinha aquela habilidade, mas como zagueiro eu me achava muito bom. Dei mole com algumas oportunidades, que é outra coisa também do negócio, quando aparece. E o meu filho, Benjamin, ele gosta de futebol, né? Na verdade, ele está também se forçando a gostar, também creio, também por conta de mim, né? Mas ele que pai, quero fazer. Mas ele não é tão talentoso, né? Ele não tem, assim. E aí eu vejo, tá bom, ele quer fazer? Vou colocar. Ele pode até não ser jogador de futebol, e eu nem creio que seja, mas ele pode desenvolver aquilo. Sim. Né? Ele pode desenvolver a parte técnica, ele pode não ser um jogador habilidoso, tal, pedalar, essas coisas todas, mas ele pode ser um cara que sabe dar um passe, que corre bem, que aí tem a questão da saúde, né? Tudo isso, e vai aprimorando, né? O negócio é começar. Precisa fazer. Ah, tá ruim? Beleza, posta assim mesmo. Depois tu vai melhorando, né? Eu tenho seguido um rapaz que ele ensina o marketing no Instagram. Devem ter visto o Yezer e tal. Sim, eu acho ele muito bom. E aí, eu vendo ele fazendo algumas coisas, fui pegando também algumas coisas. Eu comprei o livro até. Preciso até terminar de ler, que eu comecei e não consegui terminar. Mas, enfim. E aí ele, cara, o negócio é fazer. Ah, tá ruim? Beleza, faz. Começa. E vai fazendo. Porque aquilo, a continuidade vai aperfeiçoando. Né? Você vai vendo o que tá ruim aqui, cara, eu preciso melhorar isso. Né? A Beatriz, né? Ela falava, cara, tua locução não. Tua dicção? Dicção é muito ruim, cara. Caraca. E realmente, era muito ruim. E hoje ainda eu acho que eu preciso. Tem uns cacuetezinhos que a gente vai, mantém e tenta tirar, depois só vê quando postou, aí já era. Mas vai adaptando e vai melhorando, né? E eu acho que é o caminho. Para quem quer fazer, cara, é um caminho, né? Uhum. E botar a cara. Hoje, por exemplo, a gente tem o Instagram da loja, né? Que é o Trata Bem Tijuca. E eu falei, cara, eu aproveitei também os seguidores que eu já tinha, né? Também não era muita coisa, mas já tinha alguns seguidores, que eram os amigos e tudo mais. Mas eu até faria de outra forma. Não faria do jeito que eu fiz, pegar o meu perfil pessoal. Hoje eu faria de outra forma, porque tem a questão lá eles chamam do algoritmo lá e tal. Ah, sim. Então, e aí tem aquilo, né? Os amigos nem sempre vão curtir, nem sempre... Enfim. E aí, tu começando do zero, eu acho que é mais fácil do que com um público que você já tem. Uhum. Mas como hoje já está funcionando, né? A gente vai fazer, eu vou fazendo. E aí, na época, meu nome era outro no Instagram, era o William, né? Meu nome mesmo e tal. Mas eu falei, cara, eu preciso mudar isso aqui. Precisa ter algo que a galera, fácil de falar, é fácil de pegar. O que eu vou botar? Vou botar só índio? Não, porque meu apelido sempre foi índio. Só quem me chamava de William é a Beatriz, né? Poucas pessoas me chamam de William. Poucas mesmo. Nem meu pai me chama de William, minha mãe é filho. Meu pai me chama de Negão. Mas os amigos de infância, todo é índio. Alguns clientes chamam índio, que nem sempre eu me apresento como índio para o cliente, né? Tento ser um pouquinho profissional quando estou lá com um cliente. Eu falei, cara, o que eu vou botar? Aí ficava pensando. E aí eu lembrei de uma coisa. Quando eu chego na portaria ou na casa, toco o interfone, aí pergunta quem é e tal. É o índio William da piscina e tal. Aí tanto que antes quando eu botei a primeira vez, era o índio da piscina. Por quê? Quem é? É o índio da piscina. Aí eu botei o índio, mas aí eu falei, cara, esse o índio da piscina não tá legal. Aí depois tive que esperar um tempo, né, que o Instagram não deixa você mudar toda hora. Aí passou um tempinho, eu fui e botei só índio da piscina e foi pegando, né?
no início tem a galera que começa, o blogueiro e tal, não sei o quê. Eu ficava um pouquinho com vergonha por conta disso e tal, né? Mas eu falei, cara, quer saber? Vou fazer. Mas, mas a relação, ela acaba sendo muito, muito coerente, porque a própria origem da palavra Ig, ela é indígena, certo? Sim. E a relação do índio com a água é quase que sagrado, sim, né? É sim. de um respeito mútuo muito grande ali. Tanto que tem a dança da chuva. Exatamente. Então eu acho que foi muito feliz o índio da piscina, entendeu? Né? Você ter tirado o O, né? É igual o Facebook. O Facebook não era Facebook, era o Facebook. Aí foi o fundador da Napster que disse, não, vamos tirar, que é um dos acionistas maiores do Facebook, que na época ele tinha um Napster, que era ilegal, mas ele falou, não, vamos tirar esse de Facebook, então vamos deixar só Facebook. Então tirou também o O para a palavra ficar mais simples, né? Sim. Então ficou o índio do Brasil, que tem uma relação ali, o índio da piscina, né? Desculpa, tem uma relação muito grande a água com o índio. E deu match ali, deu encontro, cara, né? Sim, com certeza, cara, com certeza. E eu acho que realmente tem tudo a ver, né? É isso aí que você falou, cara. E assim, até uma curiosidade, eu sei, eu conheço o William já tem uns 6 anos, né, William? Foi quando a primeira vez que a gente foi pra Cedral, né? Isso, A gente se conheceu porque quando o William e a Beatriz, eles fizeram um treinamento lá no escritório, e eu tinha entrado, eu devia ter, acho que 2, 3 meses, isso. Algo assim. Verdade. Eu tava em período de experiência ali, de treinamento lá no escritório. E aí foi onde a gente se conheceu tudo, e desde ali a gente vai sempre conversando, vai sempre trocando mensagens, enfim, eu acho que é super bacana. O William já participou de várias convenções, né? E eu queria entender, cara, da tua parte, como que é participar de mais uma convenção. Dessa vez, uma convenção especial, uma convenção que a IG está comemorando 30 anos, né? Queria que você desse uma palavrinha sobre a sua participação nessa convenção. Cara, todo ano a gente já é certo a gente se planejar para isso, né? Das primeiras vezes a gente não conseguiu vir e tal, queria muito ter vindo, mas a gente tinha acabado de pegar a loja, aí veio pandemia também, aí ficou um tempo sem ter convenção e tal, mas a gente sempre quis vir. E por quê? Eu lembro a primeira vez, na verdade vocês fizeram um workshop lá no Rio de Janeiro. Foi em Itaboraí, né? Não, foi na loja do Felipe. Sim, sei, verdade. E aí aí vocês levaram até um trata-bem de Cabo Frio, ele é professor de química também, eu falei, caraca. E ele falando lá, eu falei, cara, eu preciso aprender mais de química. Porque a princípio o Luiz me ensinou o básico, né? E o básico funciona, não tem. Se você faz o básico, principalmente com as nossas piscinas, né? Você faz o básico, tudo direitinho, parte técnica, limpeza, dá certo, não tem erro. Claro que tem as coisas que aparecem além, e aí você vai pegando e vai aperfeiçoando. Mas eu falei, cara, eu preciso... aquele workshop, eu falei, cara, foi muito bom, porque eu aprendi muito lá com ele falando, principalmente sobre a alcalinidade e tal, uma coisa que eu não sabia, ele falou se você mantém a alcalinidade muito alta, você atrapalha um pouquinho a ação do cloro na água e tal. Caraca, eu não sabia disso. Aí, beleza. Aí depois, tanto que eu sempre falo contigo, cara, precisa ter workshop aqui no Rio, para os tratabens e tudo mais, porque a gente olha para o nosso campo, né, a galera que trabalha com piscina, não só trata bem, mas tem a galera que não é trata bem e que não busca essa perfeição. Então, se a gente busca essa perfeição, né? Sim. Se a gente busca melhorar, aprender mais, cara, isso vai beneficiar a gente e isso vai nos valorizar. E aí, a primeira vez que eu vim aqui para a convenção, conversando com outros franqueados, né? E aí começou a minha visão de enxergar isso, foi lá naquele workshop. Cara, aqui eu aprendo, né? E aí você vai... Aí tem o tal do network, que eu não sabia que existia, né? Aí comecei, esse negócio é bom, tal. Aí tu vai pegando ideias, tu vai conversando, tu vai trocando informações e isso vai te fazendo, cara, vai agregando, né? Às vezes, tu tá com um problema lá, em questão até da empresa mesmo, de funcionário, de gestão, porque eu, por exemplo,
Hoje eu estou tendo que aprender na marra. Já bati muita cabeça, né? Tenho batido e hoje eu tenho tentado fazer de uma forma diferente. Estou refazendo minha equipe de novo, né? Já passou alguns funcionários, já perdi cliente, né? Por conta de erro, de falta, erro meu também, né? Eu preciso aprender a ser um melhor gestor, né? Porque na rua, pô, botar a mão para fazer o trabalho manual, para mim, beleza. Agora, a gestão de pessoas, né, é mais complicado. E aí, pô, tu vem para cá e tu começa a conversar com outros franqueados. Por exemplo, lá tem o Omar, né? Cara, o Omar, quando você parar para conversar com o Omar, cara, o Omar tem uma visão surreal de negócio. Caraca, o Omar, o Omar é muito bom. Então, buscar estar perto de pessoas que você vê que, cara, crescem todo dia, né? Claro que o Omar, o foco dele é a venda da piscina e tudo mais. Mas se você gruda nele, tem coisas da venda da piscina que você aprende no teu negócio. Gestão da loja com funcionário e tudo mais. No Trata Bem, por exemplo, que tá todo dia na casa do cliente e tudo mais, você tem que aprender a comunicar isso para quem está trabalhando contigo, o teu colaborador, e falar, cara, assim como o Luiz fez comigo, né? Você tá todo dia na casa do cliente, toda semana, na verdade, na casa do cliente. Então você está dentro da casa dele. Então você precisa seguir a regra da casa do cliente. Mas o cliente cara, a casa é dele, a piscina é dele, né? Tem coisas que a gente não tem o que fazer. Claro, a gente é como um médico. Se for questão da piscina, aí o cliente tem que entender e fazer como a gente estava falando. Claro, se for questão de custo e tudo mais, e ele não tiver, aí é outros clientes. A gente vai dar a solução do problema. Se ele vai fazer ou não, aí é com ele, né? E deixando claro tudo que está acontecendo. Seu fulano, deu problema aqui, aconteceu isso. Se foi você que quebrou, você que errou, cara, claro, me passa primeiro, que aí a gente vai entender. E aí eu vou chegar para o cliente, vou conversar com ele, vou falar, o rapaz deu mole aqui, acabou acontecendo e tal. Na maioria das vezes o cliente, cara, não, tá tranquilo, compra outro, traz lá. Já teve problemas, por exemplo, de eu esquecer um registro de água fechado na casa do cliente, aberto, e aí transbordou água. E aí na época eu trabalhava para o Luiz. Aí o Luiz, cara, já aconteceu comigo também, e aí a gente teve que adaptar algumas coisas, foto, vídeo, fazer tudo, né? E aí ele me falou que pagou R$2.000 de água na época, porque ele já tinha acontecido de deixar outra vez, a cliente relevou e tal, mas da outra vez não deu e tal. E aí, quando aconteceu comigo, ele falou, cara, não, beleza, já aconteceu comigo, vamos ver aqui a melhor forma de fazer e tal. Ele não me descontou nem nada, mas a gente teve que pagar para o cliente e tal. Mas beleza, foi aprendendo. E aí depois aconteceu com um colaborador meu. A primeira vez, cara, não, beleza. Foi até questão de deck. Deu mole com o produto, manchou o deck, era um cliente chato. Não é chato, ele é zeloso. Cliente zeloso. Na área de lazer dele, ele pintava o deck de 6 em 6 meses, né? Uhum. Então, era um cliente zeloso pra caramba. E aí ele falou uma vez, falou duas, eu conversei com o rapaz e tal. Aí na terceira não teve como, né? Aí mandei fazer lá, paguei, né? Aí eu falei, vamos dividir, você paga metade, eu pago metade, porque a gente já conversou várias vezes, já falei com você, tomar cuidado, não fazer em cima do deck, sabe como é que é o cliente e tal, não sei o quê. E aí, essa questão você vai ter que aprender. E aí aqui, cara, tem gente que tem diversos problemas, né? E aí, pô, às vezes o teu problema é a resolução do problema do outro. E o problema dele, tu tá resolvendo aqui. Aí, cara, é troca, né? Não tem como você não agregar. Então, isso daqui, é claro, é bom vir para cá, querendo ou não, você tenta dar uma descansada. Sim, né? sim. Pô, eu fiz um vídeo hoje falando até o quão vocês se esforçam, né? Para que isso daqui seja o melhor possível para a gente, né? Eu vejo aí a luta de vocês, acorda cedo, dorme tarde,
a semana inteira e tal. Até brinquei com o Fernando mais cedo. E aí, folguinha depois quando acabar a conversão, né? Uma semaninha e tal. Ele uma semana lá na Progeo, lá. Caraca. Mas, e aí eu vejo a dedicação de vocês para que isso aqui funcione bem pra gente, né? Então, tem a festa, tem os brindes, tem a diversão e tudo mais, mas eu acho que a melhor coisa aqui é a troca de ideia, a troca de informação, agregar no teu negócio. E isso, cara, eu acho que é o maior investimento, entendeu? É o tempo. Com certeza. O tempo de estar aqui, de você, por exemplo, eu tive que deixar, tem um rapaz lá que está comigo, que trabalha lá, mas eu tive que pedir para um ex-funcionário meu, né, que é meu amigo também de muito tempo, pô, Cadu, vou precisar da tua ajuda, tu consegue me ajudar e tal, para eu poder ir e tal, porque eu tive que dispensar um rapaz há 2 semanas atrás, tava dando, tipo, faltando e tudo mais, e aí o cara, e agora, o que eu faço? Eu já falei que iria, tal, como é que eu vou fazer aqui? Aí, cara, buscar ajuda. Não, resolver as coisas sozinho é complicado, então buscar ajuda. Aí falei com ele, não, cara, é porque a gente tem uma relação boa, tivemos problemas, né, quando ele foi sair e tudo mais, mas depois a gente sentou e resolveu. E hoje, cara, quando ele precisa de ajuda, quando eu preciso de ajuda, a gente, pô, Índio, me ajuda aqui, pô, o Cadu, pode me ajudar aqui e tal? E aí, por exemplo, ele vai atender cliente para mim lá para eu poder estar aqui hoje, entendeu? Uma relação, né, cara? Uma relação de amizade ali, ok. Eu acho que é isso. Outra coisa também, pô, aqui tu acaba fazendo amizades, né? Na última conversão, e aí eu não sei se vocês já tentaram com eles aqui, pensa num casal gente boa, que é o pessoal de Camaragibe, trata bem. O Eric, e pô, eu vejo o Eric fazendo as coisas lá, parte técnica, painel, caraca, eu preciso ir lá em Camaragibe aprender com o Eric, cara. Porque ele é muito bom. Ele cara, ele é fantástico. E inclusive é um dos franqueados que a gente vai entrevistar nessa convenção. E vai valer a pena, porque pensa num casal, a esposa dele, caraca, é muito engraçado. E aí, pô, a gente troca, aí hoje eu vou acompanhando lá o Eric fazendo, e eu sei que se eu, pô, Eric, cara, eu tô com um problema aqui, tu pode me ajudar? Ele vai me ajudar, porque nem sempre, às vezes, o Fernando, o Vinícius, né, a galera tá ocupada e não consegue te atender na mesma hora. Sim. A gente tem todo esse suporte, né, da IG e tudo mais, mas nem sempre eles conseguem ali na hora te atender, porque é o Brasil inteiro ligando, né? E aí, cara, pô, vou ligar pro Eric. Pô, Eric, me ajuda aqui e tal. Por exemplo, o Omar, pô, Omar, tô precisando de um produto tal, tu pode me emprestar, depois eu te dou? Não, beleza, vai lá e tal. E é isso, é troca. Né? É troca de informações e de... Que bacana. Show de bola, cara. Show de bola. Que bacana. Eu acho que isso aí é tão importante. Eu vejo nos grupos do Trata Bem, sempre um conversando com o outro. Olha, eu vou te mandar uma foto, que eu faço parte do grupo. Não sou ativo assim no grupo, mas eu vejo o que ocorre, né? Sim. Então eu vejo muito aí, um manda foto de um problema, eu tô tirando a foto, alguém pode me ajudar aqui? Aí o outro imediatamente já é solidário ali, fala, olha, você precisa trocar essa peça, isso, aquilo e tal. Então isso aí é uma coisa, é um ajudando o outro, sabe? E você falou uma coisa muito legal aí, às vezes o que é problema num, o outro tem a solução, e que o que é problema naquele, esse aqui tem a solução. Não, é só... E às vezes são coisas tão simples, que numa conversa de roda, sim, você resolve metade dos problemas que você tem no dia a dia. Com certeza. É uma coisa que encanta, sabe? Uhum. Não, mas cara. Mas eu acho que é realmente isso. A convenção, ela serve para isso, né? Ela serve para ser essa troca, onde você vai conversar com um franqueado, de repente, de uma região totalmente diferente, mas de repente é aquilo que você falou. Poxa, o problema que você tem, ele já passou por isso e já conseguiu resolver, né? Mas, William, realmente, cara, eu só tenho a agradecer muito, muito mesmo a tua participação. Foi fantástico. Muito bacana mesmo. Você agregou demais, cara. Agregou demais pra gente. E aproveitando, Eli, para quem está nos assistindo, mencionar também para não esquecer de curtir esse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho que a gente, sempre vai estar fazendo vários podcasts. Você pode ter certeza que vai sair muito podcast ainda, tá? Para você acompanhar a gente aí, ok? William, realmente agradecer você, cara. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, William. Show. Eu que agradeço.
Eu falei, te mandei mensagem, eu achei que ia ser assim de supetão, né? Achei que ia ter uma preparação e tal. Não, Mas- aqui chegou, a gente gravou Que e grava boa. e é assim que tem que ser. Que bom. Tem que sair do coração, É. né? Isso, que bom. exato. Aí Espero sai a ter- verdade. Show Espero de bola. poder agregar, Sim. ter agregado aí com a galera que vai assistir. E é aquilo que eu falei no início, cara. Se tu faz um negócio de coração, sabendo qual é o foco, né? Não tem como dar Não tem como errado. dar errado. É Entendeu? isso. Se errar, tu tem um caminho para ajustar, né? Sempre tem um caminho de reparação, de Sim, restauração, né? Tudo se ajusta, né? Exatamente. Tudo. Exato. E aí é isso. Show de bola. Pessoal, Show de bola. obrigado por tudo. Valeu, Obrigado, William. gente. Valeu, Obrigado. abraço. Valeu, gente. Tchau. Obrigado.